pessoal, então sejam bem-vindos. Vamos falar de stop nesse dia 29 aí de setembro, hoje é quinta-feira, 8 horas da noite. É um assunto muito interessante e vital em qualquer metodologia, em qualquer estilo operacional. Tá? Bem, quem está chegando agora já sabe, pode enviar as perguntas, que elas serão respondidas em seguida. Eu tenho o costume de apresentar os meus treinamentos através de um mapa mental. Ok? Assim a gente consegue organizar as ideias, assim a gente consegue entender qual é o cronograma do que vai ser tratado. Certo? Então hoje eu quero falar dos tipos de stop que existem, né? Quero falar aqui de stop móvel, explicar como é que ele funciona, falar de stop fixo, né? De stop híbrido. Né? Quando eu digo meu ponto de stop, ele é tanto meu stop loss quanto meu stop gain. O stop, para quem não sabe, é a ferramenta onde eu encerro a ferramenta que eu utilizo para encerrar a minha operação. Né? Quando no prejuízo é um stop loss, quando no lucro é um stop gain. Tá? Então existem diversas metodologias e aqui eu quero tratar de algumas. Né? Primeiramente das filosofias, dos tipos, e depois por indicadores, certo? Então a gente vai falar de stop por médias móveis, que médias podem ser utilizadas. Vou explicar a média que eu utilizo. Stop por volatilidade, ok? Que é também a minha forma de conduzir as minhas operações, de projetar objetivos, de definir stops mínimos. E eu vou falar desse assunto aqui extremamente polêmico, né? Como assim que eu vou operar sem stop, Fábio? Eu posso quebrar? É possível operar sem stop, só tem que saber gerenciar esse estilo operacional. Então, calma, você que está chegando agora, né? Eu não vou dar aqui um veneno, né? Muito pelo contrário, se souber usar isso aqui, é uma abordagem muito, muito inteligente a propósito. Ok? Bom, então o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é os tipos de stop, né? Então, stop móvel. A primeira coisa que a gente tem que definir, quando nós vamos... Existem 3 perguntas, certo? Que a gente tem que responder antes de entrar numa operação. A primeira delas é: qual é o motivo que eu estou entrando nessa operação? Você precisa escrever isso. Nós temos, quanto seres humanos, a tendência de nos sabotar. E no mercado, essa tendência já foi evidenciada por diversos estudiosos aí do mercado, em especial o Daniel Kahneman, né, que é o autor do livro Rápido e Devagar. Ele aponta que o ser humano, né, ele não costuma fazer escolhas coerentes. É algo bem interessante isso de ser observado. A gente não costuma fazer escolhas racionais. E por esse motivo a gente precisa utilizar um plano de atuação objetivo para se defender de nós mesmos. Certo? Para nos defender de nós mesmos. Ou seja, quando... Até vou escrever isso aqui. Vamos colocar aqui. Ó, as 3 perguntas que você precisa fazer antes de iniciar uma operação. Isso aqui, na minha opinião, é o que diferencia um amador de um cara que está no caminho dos profissionais que atuam no mercado. Tá? O amador ele vai operar seguindo a opinião dos outros, né? Ele não vai ter um plano bem definido. E o grande problema em seguir a opinião dos outros, ou de um amigo, ou de um analista, ou de uma carteira recomendada, ou coisa nesse sentido, é o seguinte: quem está recomendando aquela operação não conhece o seu perfil. É só a gente que vai conhecer o nosso perfil. Né? Então, a gente precisa entender os diferentes tipos de operação que fazem sentido para nós. E a gente só vai entender isso não morrendo no mercado, né? E sim se mantendo vivo, adquirindo experiência. E para entrar nessa rota, a primeira pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: por qual motivo eu estou entrando? Ou seja, o motivo que você está entrando no mercado é um motivo grafista? Ok, então escreva lá: eu utilizo análise técnica, rompimento de resistência, teste de suporte, cruzamento de média. O que mais? Candle fora da banda de Bollinger.
enfim, whatever, né? Infinitas possibilidades aqui são válidas. Ah, não, eu não utilizo análise técnica, eu utilizo o tape reading. Então, vamos lá, escrever o que tem que acontecer ali no book de ofertas para eu executar minha entrada, para eu me colocar em risco. O que precisa acontecer? Ah, Fábio, eu não utilizo análise técnica, tampouco tape reading. Eu utilizo análise de fundamentos. Ok, qual é o tipo de empresa que você costuma comprar? São empresas que têm potencial de crescimento, são empresas que pagam bons dividendos, você quer se tornar sócio daquela companhia, você quer, perdão, você quer apenas pegar alguma recuperação de preço baseada num balanço, numa informação específica do DRA da empresa? Por qual motivo? Você precisa escrever isso. E se você escrever com caneta e papel, aquilo gera um comprometimento muito grande entre você e aquele seu objetivo que você acabou de setar. Certo? Então, por que raios você está entrando naquela operação? A segunda pergunta que precisa ser respondida é a seguinte. Onde está o meu ponto de saída no prejuízo? Essa pergunta é muito importante. Ou seja, onde está o meu stop loss? Se eu não tenho definido aonde está o meu ponto de saída no prejuízo, eu não sei responder a seguinte pergunta. Quantas ações que eu vou comprar desse papel? Quantas ações que eu vou comprar nesse rompimento, ou enfim, nesse teste de suporte? Quantas? Eu só vou saber responder essa pergunta, certo? Se eu tiver o ponto de entrada, né? E eu preciso escrever qual é o motivo que eu estou entrando para justificar o fato de eu não estar executando uma operação emocional. E eu preciso ter o meu ponto de saída no prejuízo, para eu poder entender qual é o risco daquela operação, entender quanto do meu capital aquela operação merece. Quanto que eu posso arriscar naquela operação? Certo? Quanto que eu posso arriscar naquela operação? Algumas pessoas vão ficar confortáveis em arriscar 10% do seu capital numa única operação. Outras pessoas vão ficar confortáveis arriscando 0,5% do seu capital numa operação. Outras, no entanto, vão ficar confortáveis arriscando 100% do seu capital em todas as operações. Qual é o certo, qual é o errado? Não existe. Essa pergunta está diretamente atrelada ao seu perfil, aos seus objetivos. O que você busca do mercado? É um complemento de renda? É um aumento de patrimônio? É viver de mercado? Isso é difícil, mas ok, tem gente que tem esse objetivo. O que você quer? Através da resposta do que você quer, você vai conseguir desenhar o risco que você precisa correr para atingir aquele seu objetivo. Certo? E para responder qual é o risco, eu preciso definir qual é o meu stop. Aonde que eu saio se minha operação for um prejuízo. Ok? E a terceira pergunta é, aonde está o meu ponto de saída no lucro? Aonde que eu vou sair dessa operação? Eu vou sair dessa operação se eu estou fazendo uma compra quando o mercado bater na resistência. Ou eu vou sair quando o mercado perder a mínima do último pregão. Enfim, aonde que eu vou sair se eu estiver no lucro? Sabe por que a gente tem que responder todas essas perguntas? Pelo seguinte motivo. Você nunca pode estar exposto num trade e se fazer a seguinte pergunta. E agora o que eu faço? Se em algum momento, se você ainda está se fazendo essa pergunta, e agora o que eu faço com aquela compra que eu fiz, com aquela venda que eu tenho, você ainda não está na rota dos traders profissionais. Você ainda está enquadrado, está seguindo o estilo de vida do trader amador. Né? E o próximo passo é entender que para sair da rota dos traders amadores, você precisa estar alinhado com o que os profissionais fazem. E os profissionais sempre sabem o que estão fazendo. Sempre sabem o que estão fazendo. Certo? Sempre sabem o que o mercado precisa fazer para ele sair do mercado. Certo? Você nunca vai ouvir a resposta de um profissional de mercado, se você questionar para ele, ok, onde que você vai sair? Cara, eu vou analisar o mercado, eu vou ver, eu vou pensar, o mercado se fizer isso aqui, não vai ser uma coisa subjetiva. O cara vai ter algum motivo. E existem infinitos motivos. E não existe um motivo correto, ideal. O que é certo para um não é certo para outro. E a analogia que eu costumo fazer nos meus cursos é a dieta. Né? Existe dieta padrão para todas as pessoas? É óbvio que não. Por quê?
porque algumas pessoas têm o objetivo de perder peso, outras pessoas têm o objetivo de perder gordura, outras pessoas têm o objetivo de ganhar massa muscular, outras pessoas têm o objetivo de ganhar resistência, né? Enfim, a gente poderia fazer infinitas analogias, né, com a nutrição, com a academia. O trade não é diferente. Então a minha dica eu gostaria muito que vocês fizessem isso, certo? Se daqui a algum tempo eu encontrar algum de vocês, algum chat, algum vídeo que eu apresento, vocês disserem assim, Fábio, eu passei a responder aquelas perguntas na mão, no papel, e a minha performance mudou. Cara, aquilo ali se você em algum dia me disser isso, eu vou saber que eu estou seguindo, que eu estou perto do meu propósito de vida dentro do mercado, né? Que é tirar as pessoas do limbo. Ok? Então respondam essas perguntas. Escrevam de preferência na mão. Mas ok, não tem problema escrever no Word ou de maneiras mais tecnológicas, digamos assim. Muito bem, vocês viram, né, que essas perguntas estão diretamente relacionadas ao conteúdo do nosso webinar. Quando eu falo de stop, não é só stop loss, é stop gain também, é o meu ponto de saída. Aonde que eu saio da minha operação? Quando eu falo de stop móvel, existem os seguintes stops móveis, né? Número 1 por médias móveis. Ou seja, o indivíduo entra numa operação, ele vai encerrar aquela operação quando o mercado fechar abaixo de uma determinada média. Esse é uma filosofia de trade. Ok? Uma filosofia de stop por uma filosofia de stop móvel. Um outro estilo por mínimas ou máximas, né, se for uma venda. Ou seja, se eu estou comprado, a partir de um determinado momento eu passo a colocar um stop abaixo de cada nova mínima. Se eu estou vendido, eu passo a ajustar o meu stop a partir de uma nova máxima mais baixa que o mercado faça. Certo? Por exemplo, eu utilizo a média móvel de 8 períodos. Eu vou descrever em detalhes aqui, né? Quando for falar de stop por indicadores. Mas eu utilizo a média móvel de 8 para me tirar cedo do trade que não está indo para o lado que eu gostaria que fosse. Ok? Então, eu utilizo a média móvel de 8. Se o mercado fecha, eu estou numa compra, o mercado fecha abaixo de uma média, a média móvel de 8, aritmética, eu encerro aquela operação. Certo? E qual é o objetivo disso? O meu objetivo disso é aumentar minha média de lucro. Melhor, é diminuir a minha média de prejuízo e aumentar a minha média de lucro. Porque assim eu consigo maximizar o meu payoff. O que é o payoff? É a relação risco-retorno. Se eu tenho uma relação risco-retorno elevada, eu não preciso de uma alta taxa de acerto. E acertar muito no mercado, ter uma alta taxa de acerto, número um, é muito difícil, certo? É muito complicado, né? Porque a gente tem a tendência de ser impactado por uma operação que a gente execute hoje, né, no futuro. Ou seja, se eu faço uma operação no lucro hoje, amanhã eu tendo a fazer uma operação um pouco mais desleixado, um pouco mais relaxado. Eu não meço o risco de maneira apropriada, eu tendo a ficar mais ganancioso. E se eu monto uma operação no prejuízo, eu sou estopado, perco dinheiro naquela operação, a minha próxima operação tende a ser uma operação mais conservadora. Eu digo isso na média das pessoas, certo? Então, manter uma consistência na taxa de acerto, eu considero mais difícil do que manter um payoff elevado, do que manter consistentemente um payoff elevado. Ok? Então é por esse motivo que eu uso uma média móvel para sair dos meus trades quando ele não vai rapidamente para as minhas operações, para o alvo, né? Quando ele vai rapidamente para o alvo da minha operação. Isso eu constatei na minha experiência, observando não só o meu modelo, e é por isso que a gente precisa registrar nossas operações numa planilha, para com o passar do tempo a gente entender como é que o nosso modelo está interagindo com o mercado. Né? O que a gente pode melhorar? E o que eu percebi? Que as operações vencedoras, elas, não só o meu modelo, né, de outros traders, que as operações vencedoras, elas vão rápido. Quando o mercado costuma demorar para ir para o objetivo, né, vai para o stop. Né? Então, por que não encerrar antes essa operação? Então, qual é o critério objetivo que eu uso? É o fechamento abaixo da média móvel de 8. Tem gente que utiliza a média móvel de 21, tem gente que utiliza a média móvel de 200, alguns fundos só passam a operar um determinado mercado
quando os preços fecham acima da média móvel de 200. Fechou abaixo da média móvel de 200, o indivíduo para de operar, não atua mais na compra. O outro stop, a outra filosofia de stop móvel, stop por mínimas e máximas. Essa filosofia aqui eu utilizo em trades contra tendência, por exemplo. Quando eu faço um trade contra tendência, e o mercado não vai para o meu alvo nem para o meu stop em 3 dias, eu já passo a ajustar um trade a cada nova, o stop a cada nova mínima. Certo? Um trade que está seguindo exatamente essa filosofia é um trade que eu executei na Mills 3. Aqui, eu entrei aqui na Mills 3, ok? O meu stop está em 4,82, estava, né, 4,82. Eu vou explicar o porquê que o meu stop está aqui em 4,82 e não estava aqui abaixo dessa mínima. Veja que se o stop estivesse aqui abaixo dessa mínima, eu teria sido estopado. Então aqui eu precisei respeitar a volatilidade desse mercado. Já vou chegar lá, né? Passou, entrei aqui, né? Passou 1, 2, 3, o meu alvo estava lá em 4,49, o mercado ainda não bateu no meu alvo, torcendo para que bata amanhã. E eu já passei a ajustar a partir do terceiro dia, um stop a cada nova mínima. Para fazer com que esse trade contra a tendência, que não evoluiu na velocidade que eu queria, não me jogue para o prejuízo. Ou se me jogar para o prejuízo, que eu perca menos do que eu estava inicialmente planejando. Certo? Então é assim que eu utilizo essa conduta. Uma outra abordagem e filosofia de stop móvel é stop por topos fundos. Essa aqui é mega clássica, né? Quem conhece a abordagem do Márcio Noronha, o mestre Márcio Noronha, propósito, um abraço se esse vídeo aqui chegar a ele, sou grande admirador dele. Essa é uma forma de condução clássica, né? O mercado vai fazendo lá seu zigue-zague e à medida que eu tenho um zigue-zague a meu favor, eu passo a ajustar o stop a cada novo fundo mais alto. Então, por exemplo, vocês estão vendo o Pint aqui, né? Acredito que sim. Então, aqui, eu tenho lá o mercado fazendo zigue-zague, certo? Aí eu tenho um próximo zigue-zague acontecendo acima do meu ponto de entrada, supondo que eu tivesse entrado aqui. Aqui é só um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. O mercado fez um novo zigue-zague, o que eu faço? Eu trago o meu stop que estava aqui embaixo para cá. Né? E aí o mercado faz o seu novo zigue-zague ascendente, eu trago meu stop para cá. Aí o mercado faz um novo zigue-zague ascendente, eu trago meu stop para cá. Até que em algum momento o mercado vai ter feito um fundo acima do fundo anterior e eu vou ser estopado. Essa é uma filosofia seguidora de tendência. Né? Logicamente, quando o mercado não desenrolar uma tendência direcional, esse tipo de abordagem não vai desempenhar muito bem em mercados laterais, por exemplo. É o grande ponto que a gente não sabe quando que o mercado vai entrar numa tendência, quando que o mercado vai lateralizar. Né? E aí cai um outro tópico que é assunto de um outro webinar. Né? Não faz sentido eu procurar uma estratégia robotizada, por exemplo, que esteja gerando um lucro muito grande num determinado período, porque aquele lucro acima da média, ele foi explicado pela performance do mercado. Né? E para que o mercado para aquela estratégia continue a dar o lucro passado no futuro, o mercado precisaria se comportar da mesma forma. Certo? Mas enfim, isso aqui é outro tópico, não tem nada a ver com o que a gente está abordando aqui. Só abrir o Paint aqui para vocês entenderem como que é essa filosofia aqui de stop por topos e fundos. Certo? Eu não costumo utilizar essa abordagem aqui, eventualmente quando eu estou muito para o game, quero fazer um day trade, aí eu coloco lá um gráfico de 2 minutos, eu estou com tempo para focar no day trade, aí eventualmente eu costumo utilizar essa abordagem. Certo? No day trade eu utilizo às vezes, quando eu fiz, é verdade, tinha esquecido disso, a MPLU3. A MPLU3 foi um papel que a gente fez uma compra, olha só, a gente fez uma compra aqui, ok? O stop estava aqui embaixo, no último fundo, e ontem eu tive o mercado, anteontem, eu tive o mercado fazendo um fundo. Aí eu preciso saber caracterizar o que é fundo, né? Ou topo. Fundo é quando eu tenho máximas e mínimas mais altas. Esse é o meu conceito de fundo. Então aqui o mercado fez um fundo a meu favor. Então aqui eu já posso trazer meu stop para cá. E nesse trade, hoje o mercado bateu ali no stop. Então um trade que eu tinha um risco inicial de R$4, acabei saindo com risco a metade disso. Isso aqui para mim é quase um lucro. Quase um trade encerrado no lucro. Não foi exatamente encerrado no lucro, no objetivo, né? Mas isso aqui eu quase leio como um lucro. Por quê? Porque eu estou reduzindo a minha média de
trades, a minha média de prejuízo. Né? Se eu conseguir fazer isso de maneira consistente, eu não preciso acertar muito para ter um modelo vencedor. Certo? E eu costumo fazer isso nas minhas operações. Bom, o mais clássico que a maior parte das pessoas acha que usa, né, é o stop fixo. Ou seja, o cara vai utilizar um stop fixo. Né? Vai colocar um alvo num determinado patamar por algum motivo, ou uma resistência, ou uma linha de tendência, ou uma retração de Fibo, tá? E não faz esse ajuste no meio do caminho. Tá? Eu particularmente não gosto desse tipo de stop. Por quê? Porque eu não gosto, eu não me sinto confortável de ver o mercado se movimentar contra mim, né? E ter a minha operação estática. Né? Mas ok, tem gente que se sente confortável com isso, eu não vejo problema algum. Para quem não acompanha o mercado, não tem tempo de acompanhar o mercado, é a saída, tem um stop fixo. Né? Então seria destinado para quem não tem tempo de acompanhar o mercado. Tá? Então o cara monta a operação lá pelo semanal, coloca o alvo stop e sai. Só vou abrir esse gráfico de novo quando pintar a nota de corretagem na minha caixa de e-mail. É uma abordagem. Certo? Mas para quem olha e acompanha o mercado é muito desconfortável. Ele é bonito na teoria, mas na prática que você está olhando o mercado é muito complicado, convenhamos. E o híbrido, o que é o híbrido? O híbrido é a mistura, né, de um alvo, de um stop fixo, ok? Com algo móvel. Então, por exemplo, o indivíduo vai utilizar um alvo fixo, por exemplo, vai fazer uma realização parcial na projeção do risco. Então, o risco daquela operação é R$ 1,50. Ele joga R$ 1,50 para cima, bateu em R$ 1,50, o resto ele conduz. Opa, deixa eu voltar para cá. Aqui. Droga, não é isso. Espera aí que eu tenho que abrir de novo aqui. Aqui, agora sim. Então, metade ele realiza parcial com a projeção do risco, né? E o resto ele conduz por média ou pela máximas e mínimas, né? São conduções válidas. Pelo high-low, é outro indicador válido de ser trabalhado também. Né? Deixa eu colocar aqui o high-low. Qual é o problema desse tipo de abordagem? O problema é o seguinte. O problema é que fazendo esse tipo de conduta, ou melhor, a vantagem. Qual é a vantagem? A gente vai diminuir a volatilidade da nossa curva de capital. Outra vantagem. Trabalhando dessa maneira, você tende a ter um conforto um pouco maior. Então, você vai acertar mais. Né? Porque o mercado precisa se movimentar menos para bater no seu objetivo. O contra disso é o aumento de custo. Né? Então, vamos escrever aqui, PROS. Menor volatilidade da curva. Certo? Aumento da taxa de acerto. Logo, conforto emocional. E o contra é prós e contras, né? E o contra dessa filosofia de stop híbrido é o aumento de custo. Aumento do custo operacional. Aumento do custo operacional. Isso as pessoas não se dão conta. Por que raios as pessoas, os traders, né, não se dão conta do custo? Me explica. O cara tem uma empresa, o cara controla o custo, né? O cara faz questão de pagar o mínimo possível para o funcionário, né? Mas quando ele vai operar, ele não controla as suas operações. Não faz sentido. Né? Ele não controla, ele não tem o objetivo de diminuir o custo das suas operações. O trader precisa trabalhar na diminuição de custo. O overtrading, operar demais, é extremamente nocivo. Já foi testado diversas vezes. Quanto maior é o turnover da carteira, né? Quanto mais o cara gira, menos ele dura no mercado. Isso é provado, vários estudos acadêmicos já foram realizados. Até no site ali eu coloquei um estudo que foi feito na Bolsa do Taiwan. Né? E eles identificaram que um dos
uma das variáveis explicativas do insucesso da maior parte das pessoas depois de 5 anos operando era que as pessoas operam demais, né? Não controlam o custo. E é importante controlar. E fazendo realização parcial, obviamente, se aumenta o seu custo. Certo? E outra desvantagem é diminuição do payoff. Tá? E o payoff diminui, payoff mais uma vez, a relação risco-retorno. E a diminuição do payoff se dá principalmente pela diminuição do lucro médio. Ou seja, os teus alvos, na maior parte das vezes, a segunda saída, faz a realização parcial, na expectativa de que a segunda saída, o indivíduo consiga sair mais caro, né? Um preço melhor. Só que na maior parte das vezes, em torno de 70% das vezes, pelo que eu pude observar, a segunda saída não acontece acima da realização parcial. Acontece abaixo. Certo? Não são muitas vezes que o mercado segue além de um alvo mínimo. Tá? Então, por que não encerrar tudo num ponto só, diminuir custo e não diminuir a média dos seus lucros? Tá? E é importante não diminuir a média dos seus lucros, por quê? Porque com a média de lucro alta eu mantenho o meu payoff elevado. E se eu mantenho meu payoff elevado, eu não preciso acertar tanto. Se não precisa acertar tanto, eu opero mais tranquilo. E esse é o objetivo. Operar de boa. Tá? Muito bem. Fechamos aqui, todo mundo entendeu? Quem está chegando agora, as perguntas serão respondidas no final. Sejamos mais objetivos. Stops por médias móveis. Eu utilizo a média móvel de 8 períodos, aritmética, nas minhas operações. Ok? Então, eu monto a minha operação, eu tenho um alvo, eu tenho um stop, e isso é definido pelo indicador de volatilidade que eu vou mostrar daqui a pouco. E se o mercado não vai para o meu objetivo, para o stop ou para o alvo rapidamente, eu encerro pela média móvel de 8 períodos. Fechou abaixo, eu estou comprado. Fechou abaixo da média móvel de 8, eu encerro. Fechou acima da média móvel de 8, eu também encerro. Fábio, utiliza a média móvel de 9. Tem diferença? Não. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Não muda nada. Ah, eu utilizo a média móvel exponencial. No grosso não faz diferença. Tá? Então eu uso a média móvel de 8 aritmética como parâmetro de saída antecipada. Já falei, né? Os trades vencedores demoram um pouco. Se o mercado não foi, é porque ele tende a ir para o stop. E se eu posso sair antes? Por que não sair antes? Né? Saindo antes, eu diminuo a minha média de prejuízo. E gera um conforto emocional, porque quando eu entro em uma operação, né, eu sempre vou entrar fazendo, vamos lá, respondendo essa pergunta aqui, né? Onde está o meu ponto de saída no prejuízo? E essa pergunta aqui, ela precisa estar diretamente associada a outra pergunta, né? Que é a seguinte, quanto que eu aceito perder por operação? R$ 1.000? Quando eu entro em uma operação, se eu aceitei perder R$ 1.000, se eu perdi 500 ou 300 ou 200, se eu perdi menos do que eu tinha planejado, eu estou quase que no lucro. Né? No lucro é grosseiro dizer isso, né? Mas eu encaro quase como operação vencedora, né? Porque eu estou perdendo menos do que minha mente estava preparada para aceitar. Isso me traz um conforto muito grande para eu poder continuar a operar com saúde, certo? Então é por esse motivo que eu utilizo uma média para sair antecipadamente. E nesse caso, eu uso a média móvel de 8, certo? Vou dar um exemplo aqui da UGPA, ok? O GPA, eu fiz uma venda aqui nesse dia, ó. Fiz uma venda aqui nesse dia, o mercado perdeu o suporte dentro de tendência de baixa, não é o foco de explicar a estratégia, né? Mas ok. Tinha o meu alvo setado, o mercado não foi para o meu alvo, e olha aqui a média de 8 é a linha vermelhinha aqui, tá? O mercado começou a ficar de lado, até que, opa, fechou acima da média. Ou seja, quando eu entrei nessa operação, eu estava aceitando um risco de R$ 2,90. Eu saí da operação perdendo 30 centavos. Poxa, para mim é quase lucro. Tá? Bem menos do que eu estava preparado caso o mercado fosse pro loss.
A propósito, abaixo de 69,80 tem venda de GPA, hein? Mas, enfim, deixa para lá. Outros trades que a gente saiu com esse modelo, a Ambev. Entramos aqui nessa barra. Aqui, óbvio, eu estou pegando só exemplos que se encaixam dentro desse exemplo que eu estou dando. O alvo estava lá em 20 e poucos. O mercado não foi, até que em um determinado momento fechou aqui, ó, fechou abaixo da média móvel de 8. Entrei aqui, saí com um trocadinho ali, deu para comprar uns chicletes, uns pastelzinhos com o lucro líquido. Tá? E que bom que saí ali, né? Porque o mercado ficou de lado depois, incomodou. Tá? Incomodou muito. Então eu tenho essa conduta, né, de usar a média móvel de 8 para sair antes das operações que não estamos enrolando. Muito bem, entendido isso? Tá, Fábio, mais uma vez, posso usar a média móvel de 9? Pode. Posso usar a média móvel de 5? Pode. De 5 eu não cheguei a testar, mas em relação à média móvel de 9 não tem praticamente diferença alguma. Em alguns papéis vai ser melhor, nos outros vai ser pior, na média dá na mesma. Tá? Indicador de volatilidade. Então, por que eu utilizo o indicador de volatilidade? Para respeitar... Primeiro, o que é a volatilidade? Né? A volatilidade é o quanto o mercado se distancia, quanto os retornos, né, a movimentação dos preços, se distanciam da média, na média. Então, ele pega os afastamentos da média e faz uma média daquilo. Aplica raiz quadrada para tirar os valores positivos, joga ao quadrado para tirar os valores positivos e negativos e tira a raiz. Prazer, esse é o desvio padrão. Se a gente analisa o desvio padrão, pessoal, volatilidade pessoal. Vocês estão apresentados à volatilidade, certo? Então, eu utilizo o indicador de volatilidade para mensurar stop para o seguinte, para respeitar a respiração média do mercado. Alguns papéis estão num período em que seu pulmão está mais tolerável ou tolerante a grandes incentivos. Ou seja, ele está com a volatilidade muito alta, ele consegue tomar muito ar e soltar muito ar. Em outros momentos o mercado está mais suave, está quase em processo meditativo, né? A volatilidade é menor. E a gente precisa respeitar isso. Em alguns papéis, um stop de 15% é pouco. Em alguns papéis, um stop de 5% é muito. Por quê? Cada papel se comporta de um jeito diferente, em momentos diferentes. Ou seja, a Ambev é um papel que usualmente tem baixa volatilidade. Mas em 2008, a volatilidade ela não foi baixa. Né? Então, em alguns momentos, o mercado está com a volatilidade menor, em outros momentos, com a volatilidade maior. Né? Eu costumo utilizar um indicador que se chama True Range. E o True Range é esse cara aqui. Deixa eu mostrar. Esse cara aqui, ó, aqui em cima. Certo? Esse cara em vermelhinho. Ele mensura a volatilidade do mercado. Ou seja, a volatilidade atual da Ambev está 50% menor do que estava aqui em 2015, né? Há um ano atrás, praticamente. Ó, aqui, ó. E os preços estão praticamente no mesmo ponto. Ou seja, naquela situação de mercado, eu tinha que usar um stop mais longo. Agora, eu posso usar stops mais curtos na Ambev. Da mesma maneira que aqui, eu poderia trabalhar alvos mais longos. Porque o mercado ele tem potencial de se afastar mais do preço. No momento atual, nem tanto. Então, eu preciso levar isso em consideração. E é por isso que eu não gosto de, o meu alvo é 3%. Cara, 3% na Ambev é uma coisa, na Gol é outra. Eu preciso respeitar a volatilidade. E o indicador que eu utilizo para isso é o True Range. O indicador True Range, ele mensura a vol em valores nominais. Certo? Em valores nominais. Então, aqui na média, o True Range de 20 períodos, a oscilação média de 20 períodos da Ambev atual é de 30 centavos. Muita gente utiliza a volatilidade histórica. A volatilidade histórica, ela mensura em percentual. Essa é a diferença. Certo? Ó, essa é a diferença.
É muito parecido. Muito parecido. Compara. É muito parecido. Tá? E eu prefiro tornar a leitura mais simples, mais objetiva, observando aqui a oscilação média do mercado em valor. Então, por exemplo, o índice futuro num gráfico de 60 minutos, aqui 60 minutos, a volatilidade média aqui dos últimos 20 períodos no gráfico de 60 é 375 pontos. Então aqui eu preciso ter um stop mínimo de 375 pontos e um alvo, eu também posso mensurar um alvo de 375 ou mais. Agora, quando eu trabalho num gráfico de 5 minutos, eu não posso trabalhar com um alvo e um stop de 375 pontos, porque é demais. Porque a volatilidade nesse prazo, em alguns momentos é maior, em alguns momentos é menor. No mesmo período, né, aqui no fechamento, o trend estava em 92 pontos. No gráfico de 5, enquanto no gráfico de 60 estava 375. Então eu preciso estar, alinhado com o prazo que eu opero. Eu preciso estar alinhado com o prazo que eu opero. Eu não posso exigir um alvo muito longo se eu estou trabalhando no gráfico de 2 minutos, meu Deus. E eu não posso trabalhar com um alvo de 50 pontos se eu estou nos 60 minutos. Vai ser muito difícil você ganhar dinheiro assim, ser consistente. Trabalhar de maneira consistente. E essa é a chave do nosso negócio. Ser consistente. E a consistência, na minha opinião, ela não mora... A técnica é importante, você ter uma consistência técnica. Mas você tem que ter também uma consistência de controle de risco, da forma que você controla risco. Não adianta num trade se alocar 5% de risco e no outro se alocar 100% de risco. É impossível. Não adianta você ter uma bela técnica, ter um belo controle de risco e não seguir aquilo que você faz, ter uma mente fraca. Então você precisa treinar sua mente. Tá? E como é que a gente treina sua mente? Isso é assunto para outro webinar. Mas, mas também o trader precisa treinar sua mente, para manter sempre ela clara. Para garantir que as suas decisões sejam as melhores possíveis. Alinhadas com um critério objetivo, claro, garantindo que você não está tomando uma decisão emocional. Perfeito? Beleza, explicando então o True Range. Eu não utilizo o True Range limpo, né? O indicador True Range, porque ele oscila muito. Ele é muito... o indicador de volatilidade é muito volátil. Certo? Então eu utilizo uma média móvel em cima do indicador. Média móvel de 20. E ela suaviza a mensagem do indicador. E como é que eu utilizo esses valores aqui da média móvel do True Range? Da seguinte maneira. Então, como é que é o indicador? Eu uso TR é True Range, tá? True Range de 20 períodos, mas com, né, com média, vou botar assim, com média móvel aritmética de 20. Captou? Então, é o True Range com uma média em cima do indicador. E como é que eu utilizo aqueles dados? Eu utilizo da seguinte maneira. Eu disse que o objetivo de utilizar o indicador de volatilidade é respeitar a respiração média do mercado. De acordo? Todo mundo comigo? Desse modo, o meu stop mínimo será, melhor, né? É um True Range. Um exemplo perfeito. MILS 3. O papel que eu tenho, que nós temos um trade contra a tendência. A entrada foi aqui. Nesse fechamento. A gente entrou 409, tá? Inclusive ali na nossa sala de operações, na messennoalvo.com.br, vocês podem conferir as operações que a gente efetua. Certo? Tudo aberto, tudo gratuito. Ali na messennoalvo.com.br. Aqui, nós tivemos uma entrada em 409. Muita gente colocaria o stop da MILS abaixo da mínima desse candle. Em 3,93, um centavinho abaixo. Só que qual é o problema? O problema é o seguinte, a oscilação média desse papel é de 27 centavos. Se eu colocar um stop ali embaixo, eu estou com um stop de 19 centavos. É um stop muito curto. Então eu tenho que colocar um stop um pouco mais afastado. Como a gente entrou em 4,09, o nosso stop foi para 4,82. De acordo? Por quê? Porque a gente respeitou a volatilidade mínima daquele papel. Ó, 27 centavos. Ó. Fechou?
Beleza. E aí? E aí, o que acabou acontecendo? Quem colocou o stop abaixo da mínima, pô, foi estopado. Ou seja, o cara fez o trade certo, controlou o risco certo, posicionou o stop no local tecnicamente correto, mas não respeitou a volatilidade do papel. Aí o mercado foi lá, te estopou e pá, voltou a subir. E o cara tá assim, mas como é que tá se sentindo esse cara? Se coloca no lugar desse cara. Esse cara tá, desculpa a palavra, mas tá pé da vida. O cara fez o trade correto no ponto certo, o mercado vai lá e estopa ele, o mercado vai a favor dele. Cara, essa sensação é horrível. Quem sabe, já operou, já passou por isso, entende. E foi por isso que eu tive esse insight. Eu preciso respeitar a volatilidade. Porque senão eu vou ser violinado. E isso é o violino, né? Então aqui nosso stop estava num ponto seguro e o mercado agora começa a convergir para o nosso alvo. Tá? Então eu uso um true range. Então quando eu digo um true range é esse cara aqui vezes 1. É a média vezes 1. Lógico? É lógico, certo? Très bien. Então meu stop mínimo é um true range. Alvo. Eu uso também o true range para mensurar alvos. Meu stop game. Desse modo, quando eu tenho um trade a favor, quando a favor da tendência, eu utilizo dois true ranges. Quando contra a tendência, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui sabe definir tendência. Eu acredito que vocês já estão nesse nível, né? Quando eu estou contra a tendência, eu busco um alvo um pouco menor. Eu busco um alvo de 1.5 true ranges. Isso aqui também foi baseado na minha experiência. Eu percebi que quando o mercado está contra a tendência, eu tenho que ser menos guloso. Certo? Então eu tenho um alvo um pouco mais curto. Então aqui no exemplo da Mills, a nossa entrada foi em 4,09, aqui está 4,010, a gente está em 4,09. O stop era 27 centavos abaixo, ou seja, um true range, e o alvo 27 centavos vezes 1,5, ou seja, eu preciso de um alvo de 40 centavos. Se nós entramos em 4,09, logo o meu alvo está em 4,49. E é para lá que eu espero que o mercado vá. Está bem próximo, né? Ó, hoje a máxima foi 4,45. Um outro trade nesse sentido. Braskem. A gente executou essa entrada aqui na Braskem. Tá? Então, olha só. Entrada aqui nesse fechamento. Se eu colocar o stop na mínima, eu tenho um risco de R$ 1,40. Eu posso colocar o stop aqui embaixo? Posso. Por quê? Porque o meu true range é de 85 centavos. Ou seja, o meu stop tem que ser no mínimo 85 centavos. Ele pode ser mais. Ele só não pode ser menos que 85 centavos. Por quê? Porque é o true range médio do mercado atual. É a volatilidade média em centavos do papel. Tá? E o alvo? Bom, o alvo, eu não lembro qual foi o ponto de entrada. Não vou supondo que foi esse aqui. Depois eu olho no site ali, tá? Então, 23 e 21. Melhor. O alvo é 2 true range, né? Então, 85 centavos vezes 2. Nesse caso aqui, R$ 1,70. Se a entrada foi a 23 e 21, o alvo está em 24,91. Está lá o alvo. 24 e 91. Certo? Aí o papel foi lá, bateu no nosso alvo e olha que coisa gozada. Olha onde é que o mercado parou de subir. Uau, nossa, o true range é a coisa mais foda do mundo. Não, não é isso. Mas aqui o indicador conseguiu mensurar qual era o espaço que ainda tinha para o mercado seguir naquela direção. Entende? Então a entrada, o alvo em relação àquele rompimento foi 24,91 e a máxima do mercado foi 25,16. Ou seja, a gente pegou quase todo o movimento que o mercado podia oferecer naquela situação, naquele momento. Entendido? Então é assim que eu uso o true range para alvo. Todo mundo comigo? Ficou com dúvida? Coloca aqui que a gente já vai responder. Só vou cumprir o último tópico agora, que é o mais polêmico, né? Enfim, mas aqui não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Como é que a gente atua sem stop no mercado? Existe um treinamento que está no nosso site, para quem se interessar, que eu falo sobre capital ótimo de risco, onde eu faço uma combinação do meu patrimônio com renda fixa e eu determino o valor que eu posso, em palavras chulas,
jogar para o game. Ou seja, eu posso colocar no game. Eu posso, se eu perder todo aquele valor, daqui a um determinado período, eu vou ter o meu principal de volta. É mais ou menos que os fundos multimercados, né, que trabalham com que fazem trade, que fazem fundos de capital protegido, operam. É basicamente isso. Os caras operam, colocam a maior parte do capital numa renda fixa e utiliza a rentabilidade daquela renda fixa para tentar maximizar o lucro daquele fundo. Boa! Cara, só isso aqui já valia o Ebner. Só essa informação já valia o Ebner. Tá? Bom, com esse capital de risco, eu vou poder separar aquele capital de risco em diversas fatias. E cada fatia daquele meu capital de risco eu posso perder todo. Eu posso operar sem stop. Então, supondo, a grosso modo, tá? Então, passo 1. Tem que assistir o treinamento de risco que está disponível no site, messenov.com.br. Passo 1, definir o capital ótimo de risco. Passo 1. Definido o capital ótimo de risco, o passo 2 é separar o capital ótimo de risco em box, ou seja, em várias caixas, em várias gavetas. Vamos botar em gavetas, né? Ou seja, supondo que eu tenha 100 mil reais, vou colocar 88 mil num título público. Daqui a um ano, esses 88 mil virarão 100 mil reais de novo. Logo, hoje, de zero, eu tenho 12 mil reais, né? Para transformar em 20, em 15, em 30, em 50, depende do mercado, depende da forma que eu atuo, certo? Aqueles 12 mil reais que sobraram, eu vou operar, bom, day trade no índice, ok? Separar, sei lá, daqueles 10 mil, bom, eu vou trabalhar aqui 2 mil reais, eu vou, enquanto não perder aqueles 2 mil reais, eu vou continuar operando com 2 contratos de índice, por exemplo, certo? Eu vou poder fazer swing trade no milho, certo? Eu vou poder fazer swing trade em ações. Um capital de 100 mil reais sobrando 12 só para risco você não vai conseguir, né? Aí precisaria de um capital maior, de 1 milhão. Aí sobra 100 mil reais para risco, certo? Eu posso buscar travas com opções, ok? Se eu souber como, né? Trabalhar, substituir trades no papel com opções, por opções. Tá? Isso aqui não é tão simples quanto parece, não é só comprar a opção a seco e achar que vai ficar rico. Não é assim. Tá? É um pouco mais complexo que isso. Tá? A opção a gente usa para substituir um trade no papel. Tá? Aí eu vou separar aquele meu capital de risco para operar em diversos mercados em que eu possa me alavancar. Então eu vou me alavancar de maneira inteligente, porque a maior parte do meu capital eu estarei sendo conservador. E a menor parte do meu capital eu estarei sendo extremamente agressivo. Outra coisa que dá para fazer, que eu faço também, eu costumo fazer, né? Fiz muito no começo do ano isso. E não é porque subiu, né? Isso aí quem já me acompanha já sabe. Comprar papéis que estão que estão com simetrias longas abertas. Tá? A simetria é um outro tópico muito relevante, a gente fez até um webinar esse tempo atrás, certo? Sobre simetria. Então aqui um papel que tem uma simetria muito longa, eu não quero, né, trabalhar com stop, porque é muito ruim comprar um papel que está caindo, né? Mas se eu colocar um valor lá que eu aceito perder por completo, dos 10 mil, colocar 1.000 reais, colocar 2 mil, cara, tranquilo. Né? Então é assim que se trabalha sem stop. Separando um capital ótimo de risco, e desse capital que você separou para risco, você vai colocar em diversas caixas, você vai diversificar. Para você, mais uma vez, volta lá atrás. Vou falar na frente que não vai, né? Volta lá atrás. Você vai operar tranquilo. Você não vai ser impactado por quando você foi estopado. Por quê? Porque, cara, foi estopado, ok, tudo bem, cara, é só um trade, tudo bem. Estou fazendo 10 outras operações diferentes, em 10 outros mercados diferentes. Você acha que um gestor fica triste quando ele é estopado? Não há espaço para tristeza, não há espaço para emoção. Certo?
eu acho que aqui agora eu posso abrir espaço para perguntas. Então aí, se o Rafael estiver me ouvindo, a gente pode passar a responder algumas questões e ver quais foram as dúvidas do pessoal que ficou. Opa, Fábio, a gente tem bastante pergunta aqui, teve umas perguntas bem interessantes do pessoal. Ótimo. Pessoal, teve muita pergunta, tá? Então já vou me desculpar ali para quem não conseguiu fazer. A gente teve um volume muito grande, mas eu já imaginei que ia ter, mas teve bastante perguntas. Antes de eu fazer as perguntas ali pro Fábio, teve muita gente perguntando do site, né? Choveu de pergunta o tempo todo falando do site. Eu coloquei o site. Aqui agora. Eu mandei pro pessoal o link, tá? Quem não, tá. não sei quem tem acesso, mas pode mostrar ele só o pessoal ver que eu passei o link certo. O pessoal tá vendo aqui? Tá vendo minha tela, né? Esse daí mesmo, viu, pessoal? Então eu coloquei ali no chat, vocês só dá um clique ali, depois vocês vão ser transferidos, mas vai estar na gravação também, né? Depois, perfeito, quem ainda quiser ter certeza. Tá bom? Mas esse é o site mesmo, é até bom assim, eu vi que eu não passei coisa errada pro pessoal. Perfeito. Vamos lá, vamos começar. Então, a primeira pergunta foi do Eric Prado. Ele foi bem interessante que ele focou nas 3 perguntas aí do teu mapa mental, que você faz. E ele perguntou assim, né? Ele falou num estilo operacional muito rápido, né? De decisões assim bem dinâmicas. Ele até deu como exemplo no tape reading. Ele perguntou se é muito realista ter que responder essas 3 perguntas nesse cenário de dinamismo. Perfeito, ótima pergunta. Eric, né? Eric. Tá, perfeito. Eric, então olha só. É lógico que você não vai conseguir responder todas as perguntas em cada trade que você vai executar. Certo? Isso é inviável, lógico, eu concordo contigo. É uma abordagem extremamente dinâmica. Tá? Mas é importante que você tenha pelo menos um norte. Tio, o que tem que acontecer ali no book para você executar a sua posição? Para você comprar ou vender? O que tem que acontecer? É isso que você precisa escrever. O que tem que acontecer? Tirando da tua mente e colocando no papel ou colocando no Word, certo? Você já transforma em realidade física aquilo que era fugaz, né? Aquilo que era só um pensamento. E mesmo você trabalhando no tape read, você precisa ter um ponto de saída no prejuízo. Qual é o valor que você tolera perder por operação? Isso precisa estar bem claro. Porque eventualmente, eu aceito perder tranquilo 10 mil reais, beleza. Aí um dia o mercado entra em leilão, você perde 20 mil reais numa operação. Como é que tua mente vai ficar? E isso buga. Isso é o conceito do pessoal do poker, é o tilt. Você tende a tiltar. Certo? Então eu acho que sim, você pode utilizar essas 3 perguntas para qualquer prazo, para qualquer estilo. Investidor de longo prazo pode utilizar isso aqui. Tá? O gambler, o cara que joga, eu leio notícia no conta corrente. Quando vem no conta corrente lá na GNT, ok, é o teu motivo para entrar. Ok, quando é que você vai sair se der errado? E quando é que você vai sair no lucro? Certo? Então serve para qualquer prazo, sim, lógico que não precisa escrever toda vez, mas ter uma organização central disso, acho que faz sentido. Acho não, eu tenho certeza que faz sentido. Não, bacana, Fábio. A próxima pergunta fui eu tentando compilar uma série de perguntas que vocês fizeram. Ótimo. Tá, aqui com relação aos tipos, né? Porque você comentou ali de vários tipos de stop. E a pergunta, eu até tentei escrever aqui com base em tudo que o pessoal mandou, ficou mais ou menos assim, né? Se você acha que todos os tipos, né, de stops podem ser utilizados em qualquer estilo operacional, day trade, swing, position, scalping, etc. Ou você acha que cada estilo operacional ele tem uma dependência maior, ou ele precisa, ou não é nem que precisa, ele funciona melhor com alguns estilos de stops, ou você acha que não? Todos podem ser utilizados em qualquer tipo de operação. Perfeito. Pergunta, deu para perceber que o pessoal até alto nível. Pergunta bem importante. Não, então vamos lá. Cada stop, né, tende a ter o melhor desempenho num prazo operacional específico. Por exemplo, em gráficos muito curtos, né, o ideal é
é eu não carregar, por exemplo, por uma média, né? Porque o mercado é muito ruidoso, certo? Carregar por uma média tende a ser melhor, tende a ter um resultado melhor em gráfico semanal, né? Que é o prazo onde o mercado carrega uma tendência mais firme, é mais difícil o mercado mudar de tendência, ficar errático num prazo tão grande assim, certo? Então, eu entendo, né, que quanto maior for o prazo, né, mais livre você tem que deixar a sua operação. E quanto menor for o prazo, mais presa, digamos assim, ela tem que estar. Não sei se eu fui claro. Isso tinha respondido, né? Não, acho que você conseguiu ser bem claro, sim. Aliás, Fábio, só uma coisa interessante, que a tua webinar foi a que teve a maior constância de presença, né? Isso mostra, Ótimo. foi bem bacana, assim, porque o pessoal que entrou, praticamente todo mundo continua ali acompanhando a webinar. Então, foi Ótimo, bacana. Mas vamos lá. A próxima pergunta foi do Daniel Xavier. Também achei bem interessante. Ele perguntou assim, Fábio, se você deixar os stops muito próximos aos topos e fundos, os robôs não vão te pegar? Porque seriam os lugares óbvios onde ele te stopa e depois te violina? Ótima pergunta. Aí vem aquela questão da flexibilidade do trader, né? Eu não acredito que o indivíduo que opera tem que ser extremamente ultra mega objetivo. Eu acredito que tem que ter uma margem para flexibilidade, né? E o stop óbvio, ele tende a ser executado. Foi exatamente o que aconteceu na News 3. Era o stop óbvio, aqui abaixo dessa mínima, né? Então eu sempre tendo a deixar uma margem em relação a esse stop teoricamente óbvio, né? Vamos lá, esse stop é óbvio para gente que tem alguma noção de mercado. O indivíduo que está começando um ano talvez não entenda que aquele patamar ali seja um stop tão óbvio, né? Mas o ideal, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui, cara. A própria MPLU3. MPLU3. Olha só. Então aqui ela gerou entrada nesse dia, no rompimento. E por que o stop não foi posicionado aqui nessa mínima? Porque se a gente coloca o stop aqui nessa mínima, se o mercado volta para testar a antiga resistência como suporte, a gente cai fora. Então por esse motivo, eu tive que deixar o stop um pouco mais longo. Mesmo o True Range me autorizando colocar um stop aqui. Ó, o True Range naquela ocasião era de 1,60. Eu poderia colocar um stop aqui, mas aqui vem um pouco do bom senso. Ou seja, se eu estou programando isso aqui, é muito difícil eu quantificar isso aqui para um robô fazer o backtest, né? Sim. Então isso aqui tem experiência embutida nessa flexibilidade aqui, né? Então aqui, eu só fiz o ajuste do stop nesse caso, porque o mercado fez um fundo a meu favor. Então, poxa, por que eu vou deixar o stop lá embaixo se eu posso fazer o ajuste dessa operação? O mercado já fez um fundo a meu favor, né? Se é para ele continuar a tendência, ele não vai perder esse fundo. Sim. Como ele está perdendo aqui, ele está colocando em xeque a tendência atualmente. Entende? Então tem que ter assim, deixar o stop um pouquinho mais afastado, não deixar em cima de uma resistência, se é uma venda, né? E não deixar em cima do suporte, se é uma compra. Não, show de bola, Fábio. Vamos aproveitar que você comentou do teu True Range. Teve uma série de perguntas aqui. Eu também tentei organizar de uma maneira com que a gente conseguisse tirar da maioria. A primeira pergunta, na verdade, é minha. Você não tem algum motivo ali de você não utilizar o indicador do True Range, que fica abaixo, para ele tentar pegar as movimentações? Não, cara, é que eu utilizava, na realidade, a volatilidade histórica. Ah, entendi. Uhum. E eu, na realidade, bem antigamente, em 2010, 2011, eu utilizava já o True Range. Mas daí eu fui trabalhar numa outra casa, o pessoal que também já me conhece sabe de onde estou falando, e eu passei a utilizar o True Range. Perdão, passei a utilizar a volatilidade histórica. E como esse layout aqui é muito parecido com a volatilidade histórica, eu utilizo assim. Eu não uso o Average True Range. É por mania mesmo. Entendi. Não, por conforto visual. Entendi. Agora, bom, para a pergunta do pessoal, que essa aqui foi uma minha de curiosidade mesmo, mas eles pediram até para você comentar um pouco mais com relação à estratégia de True Range e sobre a aplicabilidade dela, especialmente em questão de periodicidade. O pessoal perguntou muito sobre o que você acha de estar aplicando no day trade. Sim, eu utilizo no day trade o True Range. Eu utilizo exatamente o que a gente escreveu aqui no mapa mental. Só não vou falar de novo para não se tornar repetitivo. Sim. Mas o meu stop mínimo é um True Range. Então se for no gráfico lá de 5 minutos, vamos pegar um exemplo aqui do índice hoje. Tá? Então índice, quem hoje nos acompanhou lá na sala, a gente fez uma venda
Ok, eu vou te dar um exemplo do dia de hoje no índice, tá? Vamos pegar Show. aqui, fechamento de... Aqui, ó. Então vamos acompanhar, vamos ver o que eu fiz hoje no índice, tá? Então aqui, a minha venda foi nesse candle aqui. Uhum. Ó, nesse candle preto, quando o mercado perdeu a mínima da primeira hora do dia. Fechou abaixo, eu executei a venda aqui. Pergunta, onde está meu stop? Vou olhar o True Range. True Range, então, é de 176 pontos, 180 pontos. Posso colocar o stop aqui na máxima? Posso ou não posso? Não, né? Porque o stop ele é 132, 130. Então eu tenho que usar um stop mais afastado. Olha lá, meu stop estava na máxima. Entendeu? Se eu colocasse aqui, eu não estaria respeitando a oscilação do mercado. Eu coloquei lá em cima para respeitar o True Range. Captou? Fechou. E o meu alvo? Bom, meu alvo aqui eu utilizei 2 True Range para baixo. Então, 170 pontos para baixo dá 350, né? De alvo. Concordam? 2 True Ranges. 175 mais 175 dá 350. Então, o alvo ficava lá em 59, 130. Muito bem. Lembrando, né, que eu conduzo a operação pela média móvel de 8. Não esqueceram disso, né? Ó, eu conduzo pela média móvel de 8 sempre. Se o mercado não vai para o meu alvo, para o meu stop, fechou acima, nesse caso aqui eu encerro. Vou deixar só a média móvel de 8 ali, inclusive. Aí o que aconteceu? O mercado foi, caiu, opa, voltou a subir, fechou acima da média. O trade, o risco inicial era 230 pontos, saí aqui com 90 pontos. Perfeito, beleza, foi encerrado no loss. Aí mais tarde, essa barra aqui também nos gerou uma venda. De novo, qual é o meu stop mínimo? 170 pontos. Se eu colocar o stop na máxima, eu tenho no mínimo 170 pontos? Tenho. Tenho 300 pontos de loss aqui, de risco. Certo? Vamos lá. E para baixo, qual é meu alvo? 2 True Ranges, 340 pontos. 340 pontos, eu jogo meu alvo para 58,990. Lê. Aí o mercado foi no alvo já na barra seguinte. Ou seja, respeitando aquela teoria que a gente disse. Quando o trade vai, ele não fica enrolando. E é por isso que eu uso a média móvel de 8. Aqui o mercado deu o sinal, era um sinal efetivo, consistente. O mercado foi para lá. Fábio, não tem como entrar só nos sinais consistentes? Isso não existe. É impossível saber o que é consistente e o que não é, né? Então, é dessa maneira que eu trabalho, tanto no gráfico de 5. Eu não uso tanto o gráfico de 5, mas quando o mercado está bem direcional, eu uso o gráfico de 5 e é a mesma coisa. O alvo vai ser mais curto, né? E outra coisa importante, né? Quanto menor é meu alvo, maior é o impacto do custo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então eu ganhar, por exemplo, aqui nos 15 minutos eu estava buscando 330 pontos, 340. Se eu tivesse no 5, naquele mesmo sinal, supondo que fosse aqui, olha lá, o meu alvo era de 210, 220 pontos. Se fosse essa barra aqui, a minha entrada. Né? 2 True Ranges. Seria 220 pontos. Certo? Então aqui o custo percentualmente ele foi maior, né, em relação ao meu ganho total, meu ganho marginal. Então se eu tenho um alvo mais longo, o custo ele impacta menos. Então quando eu estou em alvos muito curtos, meus alvos serão menores, eu tenho que ter noção que eu preciso ser mais efetivo, quanto menor for o meu prazo. Bem bacana, Fábio. Tem uma pergunta que foi do Ricardo Loureiro. Ele perguntou assim, aí ele já foi específico em questão de operações no leilão ou gaps. Aí ele pergunta, né, se pela utilização de stops, se tem como proteger a operação ou tentar minimizar ela em questão num leilão ou em gaps. Cara, a resposta para isso se chama controle de risco. Não tem como se proteger de maneira 100% disso, né? Os gaps, eles acontecem, eles são cisnes negros, né? É aquele evento que ninguém está esperando, que é um absurdo. Mas quando ele acontece, ele parece ser ultra claro, né? E os gaps também acontecem a nosso favor, né? Mas por incrível que pareça, por alguma lei de Murphy que existe aí, na maior parte das vezes esse tipo de... Quando o mercado pula nosso stop, acontece mais contra do que a nosso favor, né? Sim. E, cara, não tem o que fazer. A única saída é controlar risco. A única saída, né, é alocar um valor que contemple o pior cenário. Né? Pô, eu estou entrando aqui para arriscar R$1.000, mas na realidade eu poderia arriscar 1.500. Sempre tem uma margenzinha para queimar, que o mercado vai fazer isso. A única certeza que a gente tem é que o mercado vai fazer isso.
E é isso que separa os amadores profissionais. Os profissionais entendem que isso faz parte, que não tem como fugir, que faz parte da randomicidade do mercado esse tipo de movimento. Não tem o que fazer. Alguns vão dizer, mas eu coloco um gráfico de 5 e vou subindo stop. Cara, a maior parte das pessoas não tem coração para fazer isso. O cara vai fazer lá, ai meu Deus do céu. Cara, encerra. Pulou, encerra, faz parte, contabiliza. Não é errado isso. Faz parte. Certo? Não, bacana. Outra pergunta aqui. O pessoal perguntou muito também quando você falou da média móvel aritmética de 8 períodos. Né? Então o pessoal pediu para você só repetir um pouco, né? E talvez até entrar um pouquinho mais na tua estratégia. E perguntaram bastante, né? Apesar que você comentou agora que, no caso do True Range, né? Que você opera numa periodicidade de 5 minutos. Né? Mas também perguntaram, primeiro se você aconselharia o pessoal, né, quando for falar ali da tua estratégia, a utilizar no dólar e no índice e também em alguma periodicidade. Né? Então, quando o pessoal pediu para você entrar um pouco mais na tua estratégia da média móvel. Sim, perfeito. Bom, aquela estratégia, pessoal, que é a média móvel de 8, ela só serve para uma coisa, para me tirar antecipadamente da operação quando o mercado não vai de cara para o meu alvo ou de cara para o meu stop. Quando eu entro numa operação, ou eu quero estar muito certo ou muito errado. Né? Contratei um funcionário. Ou para mim ele é foda, o cara vai lá, executa tudo que a gente pede, executa mais do que eu espero, né? Me surpreende positivamente, ou eu descubro de cara que ele, cara, que cagada que eu fiz contratar esse cara, pô, deleta, não, sabe, demite esse cara de uma vez, tá aqui, fica o dia inteiro no banheiro, só fica no WhatsApp o dia inteiro, né? Agora, eu uso a média móvel, né, para eu não ficar perdendo tempo num cara que, tá, e aí, chove ou não molha? Esse cara é bom ou não é? Ele vai pro meu lucro, vai pro meu stop. Né? Então, a média móvel ela é um stop no tempo. Porque à medida que o tempo vai passando, ela vai, suando um trade na compra, ela vai subindo. Ela diz, tá, e aí, tu vai ou não vai? No candle seguinte, ela sobe mais um pouco, tá, e aí, tu vai ou não vai? Ou seja, ela está sempre mais perto do preço. Vai, anda de uma vez. Se não for, diz que não vai para que o cara te tira fora. Entende? Então eu utilizo em qualquer prazo. Eu não costumo utilizar em gráficos muito curtos. Tá? O máximo que eu utilizo é gráfico de 5 minutos. 15, e quando o mercado está muito líquido, muito direcional, eu utilizo o gráfico de 5. Entendi. Tá? Mas aí, em que situação utilizar o gráfico de 5, daí já é outro assunto. Uma outra webinar, né? É um outro webinar, exatamente. Não. Então, cara, eu uso no gráfico diário, uso no gráfico semanal, uso no gráfico de 15 minutos, sem frescura, sem problema. Não, perfeito. Porque o importante é captar a intuição dela. O objetivo dela não é deixar o trade melhor ou pior, é me tirar rápido do que não tá indo. Ou vai pro loss ou pro gain, ou me tira fora dessa porcaria. É isso. Não, bacana. Tem uma pergunta que foi interessante, né, com relação ao True Range. Né? O pessoal ficou bem empolgado com o True Range quando você falava. E o Daniel Barbante, ele perguntou sobre se dá para operar o True Range trabalhando com opções, né? Medindo a volatilidade do ativo e iniciando um aumento iminente da volatilidade. É possível aplicar também em opções? Qual que é a tua percepção, Fábio? Cara, olha só. Esse é um assunto bastante sofisticado, né, que diversos estudos acadêmicos já tentam estimar, prever a volatilidade e não há consenso. É muito difícil. Coloca no Google ali, previsão da volatilidade, artigo acadêmico, vai aparecer um monte de coisa. Os caras usam modelos econométricos ultra complexos para tentar estimar quando que a volatilidade vai sair do seu agrupamento e vai dar aquela explodida para a gente aí sim montar a operação de compra de volatilidade com delta zero, né? Também já é outro assunto aí para outro webinar. Sim. Tá? Então, cara, o Trend não é uma ferramenta para isso, né? Não é uma ferramenta para antecipar o aumento de volatilidade, certo? Um indicador nesse sentido que pode te ajudar, no entanto, mais uma vez, os grandes players utilizam coisas mais sofisticadas. Tá? É um modelo que se chama Garch, dá uma pesquisada no Google, no YouTube, tem vários vídeos que ensinam a calcular a volatilidade pelo modelo de Garch. Tá? A própria Nelogica aqui, se não me engano, tem na grade de opções ali a opção, a alternativa de tu escolher a volatilidade por Garch ou por ou a volatilidade histórica. Ah, não lembro de cabeça, mas tem em algum lugar, cara. Enfim, tá?
Um indicador que eu ia dizer, né, que você pode utilizar para isso, é esse cara aqui, ó. Vou abrir outro layout. É o Bollinger Bandwidth. Sabe o que é esse cara? Esse cara, ele mede a distância das bandas, da banda superior e inferior. Deixa eu colocar aqui a banda de Bollinger no índice. Banda de Bollinger, cadê você? Aí, ó. Então, o que ele mensura? Ele mensura o seguinte. Quando esse indicador está muito baixo, significa dizer que as bandas estão muito estreitas. Quando as bandas estão muito estreitas, a volatilidade está muito baixa. Concorda? Perfeito. Quando esse indicador está perto de zero, e ele vira para cima, está muito baixo, ele vira para cima, essa é a indicação de que as bandas estão se abrindo, né? E esse pode ser um sinal de que o mercado está increasing the vol, tá aumentando a volatilidade. Mas, cara, essa pergunta é quase a pergunta de $1 milhão. É muito complexo você determinar quando que a volatilidade vai explodir. O indicador que eu disse que você pode utilizar é isso, tá? Comparar os níveis aqui de estreitamento de banda, ó, por exemplo, aqui, bandas bem estreitas, Bollinger Bandwidth em 3,60, fazia, olha quanto tempo que ele não tocava uma zona dessas, ó, aqui é o Ibovespa em 2015, tá? Olha lá, estava super baixo, estava menor que em 2014, certo? Aí em algum momento, ó, vamos olhar só ele, ó, só o indicador, ver quando ele virou para cima, ó, virando para baixo ainda, para baixo, opa, virou para cima, viu que ele deu uma mini viradinha para cima? Isso quer dizer que as bandas se abriram. Então aqui seria um momento para se comprar volatilidade. Certo? Vamos ver. Ó, ali quem comprou volatilidade, nesse caso o cara veio para baixo, né? Lembrando que comprar volatilidade não quer dizer se beneficiar da alta ou da baixa. Ao contrário, né? A volatilidade das opções ganharem vega, né? Ganharem preço por conta do aumento da volatilidade. Sim. Então é uma chave, é uma linha de raciocínio que tu pode começar a estudar. Mas eu digo, o acadêmico é muito pobre. Os caras usam coisas bem mais sofisticadas para isso. Não, espero que o pessoal tenha registrado aqui para depois estudar melhor também, quem tiver interesse na questão de opções. Isso aí. Acho que uma última pergunta, Fábio. Né? A gente já estamos quase completando ali 1h30. Vai ser do Juliano Eli. Ele fez várias perguntas aqui, tá. Pediu para eu não esquecer dele. Então, como ele fez várias perguntas, eu vou pegar uma aqui. Ele perguntou assim, ó, Vlad, qual a opinião de um método 60 segundos abaixo de 1% do stop original? Não entendi. Repete a pergunta. Qual o método? Qual a opinião de um método 60 segundos abaixo de 1% do stop original? Acho que eu entendi o que ele quis dizer. Tem um modelo bem famoso que usa algo parecido com isso. Bom, a ideia por trás disso é evitar a violinada. Certo? É evitar aquele momento que o mercado abre, vai para o teu stop e em seguida volta. Sim. Então a ideia por trás dessa abordagem é, bom, eu só vou estopar se o mercado ficar um determinado tempo abaixo do meu stop planejado. Correto? Sim. Perfeito. Qual é o preço disso? O preço disso é que quando eu for estopado, eu vou estopar bem pior do meu stop original, concorda? Concorda? Eu vou estopar bem pior, né? Ou seja, se meu stop era R$15, eu vou usar um stop 1% abaixo, ou seja, 14,85, e o mercado precisa ficar 60 segundos abaixo disso. Ou seja, não há nenhuma garantia que eu vou estopar em 14,85. Posso estopar em 14,80, 14,75, 14,70, 14,50, why not? De acordo? Então aí eu te pergunto, faz sentido eu pagar esse preço, ou seja, ter stops mais caros, para eventualmente eu não ser violinado? Essa é uma escolha pessoal. Eu não uso, eu não me sinto confortável. Quer dizer que é ruim? Lógico que não. Porque não existe certo, não existe errado, não existe ruim, não existe bom, que é bom para umas pessoas, não é bom para outras. Eu sei que as pessoas odeiam esse tipo de resposta, mas é verdade. Tem coisas que não tem como, né? Extremamente... escolha, cara. Tomar decisão tua, né? Exatamente. Algumas pessoas optam por não comer carne e ser vegetariano, né? Algumas pessoas optam por tomar refrigerante e tomar água. Outras pessoas optam por ficar em casa lendo um livro e ir pra balada. O que é errado, o que é certo? Depende. Depende do ponto de vista. Da fase. Exatamente, tudo é relativo.
Fábio, eu Tá? tinha falado que aquela ali seria a última pergunta, mas eu tenho mais uma, né, que várias Tá bom, vai lá. pessoas perguntaram aqui, foi sobre o Tá, high-low, né? O pessoal ok. perguntou bastante ali, se você puder só comentar aqui pra gente depois ir pro encerramento, né? Não Tá, precisa se estender muito, né? Só passar ali perfeito. como que funcionaria. Bom, tranquilo. Então o high-low, pessoal, nada mais é... Cadê ele, né? Que eu falei do high-low aqui, que eu nem me lembro. Acho que foi aqui no híbrido, né? Aqui, high-low, né? Uhum. Então o high-low nada mais é do que o seguinte. Ele é a média das últimas máximas ou mínimas deslocado um período à frente. Uhum. Vamos colocar aqui no Ibovespa o tal do high-low. O high-low activator. Esqueci o nome do cara que criou o indicador. Então essa escadinha o que é? O que é aqui os 57.889 pontos? É a média das últimas 3 mínimas do Ibovespa deslocado um período à frente. Então, a escadinha de hoje, ela é a média dessas últimas 3 mínimas aqui. Da mínima do Uhum. dia 26, do dia 27 e do dia 28. Brota essa escadinha. Quando essa escadinha está abaixo do preço, logicamente aqui seria uma forma de eu posicionar aqui meu stop. Ou seja, meu stop está na média das últimas 3 mínimas. Se o mercado continuar subindo, essa escadinha vai vai continuar a subir. E à medida que o mercado estiver acima dessa escadinha, a operação teoricamente pode ficar aberta na compra. Quando a escadinha passar para baixo, quando os preços passarem para baixo da escadinha, quer dizer que o quê? Quer dizer que agora o que está sendo calculado não é mais a média das últimas 3 mínimas, mas a média das últimas 3 máximas. Uhum. Então, na realidade, o high-low é uma média, né? Só que ele é uma média deslocada um período à frente. Eu pego a média de ontem e eu jogo aqui para frente para ele ficar no candle de hoje. Sim. Ou no candle atual, se eu estou olhando no gráfico de 15 minutos ou de 5. Certo? Uhum. Então ele é um indicador de tendência. Ele é um indicador de tendência, ele é um trailing stop, ou seja, que ele vai me tirar quando o mercado teoricamente mudar a sua tendência. Ou seja, quem montou essa venda naquele patamar lá que foi trabalhado aqui, né? Eu utilizei um alvo fixo, mas poderia ser conduzido pelo high-low? Poderia, lógico. Tá? Uhum. Então vou encerrar somente quando os preços fecharem acima do high-low. Olha lá, opa, o que aconteceu aqui? Esse fechamento foi acima da média das últimas 3 máximas, então o high-low passou para baixo. Então quem vendeu aqui, quis encerrar pelo high-low, encerrou ali com 400 e poucos pontos. Não, Tá? É um perfeito. indicador que, lógico, vai funcionar muito bem quando o mercado ganhar momentum, ganhar direção, ganhar tendência. Ele é um Uhum. indicador de tendência, né? Sim. Bom, Certo? agora já são quase 9h30, 1h30 de webinar, mas aqui eu tava quase esquecendo de perguntar e começou a chover de pergunta aqui falando Aham. high low, eu falei, tá, deixa eu perguntar, Boa, vou tacar pedra. boa. Mas Maravilha. a gente já pode encaminhar pro final, aí, Fábio. Perfeito. Então, se quiser deixar uma última mensagem pro pessoal, eu quero pessoalmente agradecer pela tua presença, Fio. Você deu uma baita webinar, o pessoal elogiou muito a tua didática, o teu jeito de Pô, expor que foi bom, bem obrigado. simples, bem direto ao ponto. É que nem eu te falei, foi a webinar que a gente teve assim que o público ficou mais constante, né? Sem entrar e Aham. sair, né? Entrou e ficou e assistiu praticamente toda a webinar, né? O Então, True Range, ele não oscilou muito. ele foi bem constante, exatamente. Perfeito. Tá bom. Então, quero te dar o parabéns, quero agradecer a tua Obrigado. presença aqui, né? Beleza. Como eu te falei, primeira vez alguém do Sul aqui comigo, então, dando essa webinar, mas foi uma baita webinar. Então, Pô, agradeço, o obrigado. pessoal aqui deu um feedback bem positivo aqui no chat. Mas então agora você pode deixar Maravilha. mensagem aí pro pessoal. Fica à vontade. Joia. Então tá, pessoal. Eu que agradeço, né, a disposição do Rafael, extremamente solícito, o pessoal da Nelógica, um abraço para o Marcos, né? Já externalizo aqui minha gratidão. O Raoni Sim. da Infomani também, enfim. Pessoal, se tem algo que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não existe certo, não existe errado dentro do mercado. Operar o mercado é uma luta interna, né, em que a gente tem que se conhecer a cada dia que passa, em que a gente tem que aprender com os nossos erros, em que a gente vai errar, certo? A única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. E quando a gente errar, a gente tem que pagar pouco por isso. Porque esse é o custo do aprendizado. Né? O aprendizado ele demora para entrar na gente. E se a gente conseguir pagar barato por esse aprendizado, a gente vai estar trilhando no caminho em que
os profissionais operam. O amador, ele fica eufórico, ele fica pessimista. O profissional, ele está observando o preço. Não importa o quanto ele está ganhando, o quanto ele está perdendo. E essa frieza em observar o mercado só vem com o tempo. É a mesma frieza que um cirurgião precisa ter quando ele vai fazer uma rinoplastia. Vai baixar o nariz de uma pessoa. Então ele deveria fazer, eu acho, né? Quando ele vai diminuir o nariz da pessoa. Ele tem que ter a frieza de pegar o martelo e pá! Pá! Uhum. Ele tem que pensar que aquilo é só um crânio, que ele está quebrando o crânio para reconstruir depois de um tamanho menor. Todas as profissões, se vocês observarem, têm uma alta dose de frieza. O jogador de pôquer que joga em diversas mesas joga nas mesmas mesas simultaneamente, ele precisa ter essa frieza para tomar a decisão da maneira mais alinhada com a expectativa matemática daquela forma que ele opera. Ou seja, o jogador de pôquer ele acredita que jogando determinadas mãos, no longo prazo, ele está tomando decisões alinhadas com a expectativa matemática positiva de uma escolha, de uma abordagem. Certo? E para fazer isso, só estando com a mente limpa. Né? Existem diversas técnicas aí para a gente trabalhar com a mente limpa. Fica para outro webinar também, olha quantos webinars a gente já levantou possíveis aí, né? Enfim, isso aí já entra como é que se dorme, como é que se come, meditação, aí já é outra noia que quem tiver interessado pode vir procurar ali na sala de operações ali, que às vezes a gente fica filosofando lá quando o mercado tá chato. A gente gosta de fazer isso bastante. Então, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado, espero vocês lá na nossa...